Bíblia de Estudo do Expositor. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Capítulo 1. 64 depois de Cristo. Introdução. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo se apresenta de fato como líder da igreja, e é assim pela mensagem especial que leva. A mensagem de Paulo era a respeito da graça. Pela vontade de Deus, o fundamento do chamado de Paulo, aos santos, o que chega a ser instantaneamente ao aceitar a Cristo, que estão em Éfeso, a aqueles santos e a todos outros também, e por todas as épocas, e fiéis em Cristo Jesus, sempre fiel em fazer da cruz o objeto de sua fé. A vós graça e paz, que nos vem por meio da cruz, da parte de Deus nosso Pai, um privilégio de proporções inexprimíveis, e do Senhor Jesus Cristo, proclama o Salvador em associação com o Pai. As bênçãos espirituais. Bendito o Deus! Sempre temos que bendizer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai de Cristo, segundo Cristo é visto em sua humanidade, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todo o benefício da expiação, nos lugares celestiais em Cristo. A bênção divina tem sua base e razão em Cristo. É nossa em virtude de que estamos nele, porque foi efetuado na cruz. Como também nos elegeu nele. Não se refere à pessoa escolhida, mas sim ao propósito pelo qual a pessoa foi escolhida. Antes da fundação do mundo, o Criador, ao formular seus planos pelo mundo, tinha presente o propósito da graça redentora, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, o propósito do escolhido, e nos predestinou para filhos de adoção. Não se refere ao indivíduo que foi destinado assim para já ser incondicionalmente salvo ou perdido, mas sim a maneira pela qual chega a ser um filho de Deus. Por Jesus Cristo, para si mesmo, por meio da cruz, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito de sua vontade, é um ato de soberania, mas um ato apoiado em amor. Para louvor e glória da sua graça, a máxima razão, pela qual nos fez agradáveis a si, feito possível pela cruz, no amado, em Cristo, em quem, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. O sangue derramado do Filho de Deus na cruz é o preço da redenção, a remissão das ofensas, uma remissão de seu castigo, segundo as riquezas da sua graça, as riquezas daquela graça nos dada na cruz, que ele fez abundar para conosco. Refere-se à graça de Deus sendo manifestada a nós em superabundância. Tudo isso feito possível pela cruz, em toda a sabedoria, perspicácia e prudência, para resolver os problemas a cada momento da vida, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Refere-se aos propósitos e conselhos secretos que Deus tem por intenção o cumprirem-se em seu reino. Segundo o seu beneplácito, estendido aos crentes, que tinha proposto em si mesmo, que se originou em sua própria mente, de tornar a congregar todas as coisas. A mesma corresponde como um plano bem ordenado,
na dispensação da plenitude dos tempos. A expiação não só tratava com a queda do homem, mas também com a revolução de Lúcifer. Tanto as que estão nos céus, onde começou a revolução de Lúcifer, como as que estão na terra, a queda do homem, até em Cristo, feito possível pelo que Cristo fez na cruz. Nele, Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança. Os melhores textos gregos dizem: nós fomos designados como patrimônio. Por isso os santos são patrimônio de Deus, sua posse através da obra de Cristo na cruz. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele, pertence à herança sendo predestinada, e não ao indivíduo que obteria a herança, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Portanto, é perfeita, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Declara o que está destinado a ser e não o que se espera ser. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, obteremos tudo isto ao confiar primeiro em Cristo, o que quer dizer aceitando o que Ele fez por nós na cruz. Em quem, Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Corresponde à mensagem da cruz, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O evangelho da vossa salvação, as boas novas providas pela cruz, e no qual Cristo também, tendo crido, creram no que Cristo fez por nós na cruz. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, feito possível pela cruz, o qual é o penhor, desembolso inicial da nossa herança, mas com a garantia que a receberemos na ressurreição, para a redenção da possessão adquirida, comprado pelo sangue de Cristo, e será completamente completo na ressurreição, para louvor da sua glória. Refere-se ao que Deus tem feito e fará, que será uma vitória de proporções assombrosas. Oração. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus que se exerce dia a dia para a vida cotidiana, e o vosso amor para com todos os santos, que são só aqueles que não dependem, que dependem da obra terminada da cruz, que carecem do amor. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Usou-se umas 23 vezes de uma ou outra forma nas epístolas de Paulo, lembrando-me de vós nas minhas orações, uma prática do apóstolo, sua vida de oração intercessora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nosso Senhor em sua humanidade era adorador e obediente a Deus o Pai, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, o conhecimento de Cristo que recebemos pela palavra, permite-lhe ao Espírito Santo aumentar nossa sabedoria e revelação. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, devesse traduzir os olhos de seu coração, tendo sido iluminados com o resultado presente de que estão em um estado de iluminação, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. De certo modo, indica o que realmente é a esperança, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos,
já não se refere à herança do santo, e sim à herança de Deus. Os santos são esta herança. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Poder para viver uma vida santa, quem crê em Cristo e o que ele fez na cruz, segundo a operação da força do seu poder. Opera a nosso favor segundo nossa fé na obra terminada de Cristo e por nenhum outro meio, que Deus, o Pai, manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, o que ele fez pelo poder do Espírito Santo, e pondo-o à sua mão direita nos céus, lugar supremo de honra, dignidade e autoridade, significando que o sacrifício de Cristo foi aceito totalmente, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, posição exaltada de Cristo, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Deu a Cristo esta posição exaltada e a reterá para sempre devido à cruz. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Nisso ele realiza o destino para o qual foi criado o homem no princípio, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja. Ele é a autoridade absoluta e final, devido à cruz, que é o seu corpo. A fonte de vida da Igreja está nele, apoiada e dirigida pelo seu poder. Além disso, é o instrumento pelo qual ele opera, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Posto que Cristo era o verdadeiro Israel e é o verdadeiro homem, ele é também a verdadeira Igreja. Capítulo 2. 64 depois de Cristo. Viver em Cristo. E vos vivificou, foram feitos vivos, estando vós mortos em ofensas e pecados. Depravação total devido à queda e pecado original, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Refere-se ao feito de que as pessoas não redimidas põem como deve ser seu comportamento, e vivem com acertos dentro desta esfera de transgressões e pecados. Segundo o príncipe das potestades do ar, corresponde ao feito de que Satanás encabeça o sistema deste mundo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o espírito de Satanás, o qual cobre a todos os incrédulos, por isso operando a desobediência, entre os quais os filhos da desobediência, todos nós também, estilo de vida, antes andávamos nos desejos da nossa carne, ânsias depravadas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A mente das pessoas não redimidas são um laboratório de pensamentos, impressões e imaginações pervertidas. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A ira de Deus está de modo inalterável contra o pecado, e a única solução é a cruz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, sua misericórdia nos chega por meio da cruz, pelo seu muito amor com que nos amou, o amor demonstrado no Calvário. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, refere-se a uma condição na qual não podemos fazer nada para nos ajudar. Nos vivificou juntamente com Cristo. Nos concede esta nova vida por nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Pela graça sois salvos. A graça é feita possível unicamente pela cruz, e flui sem interrupção quando sempre fazemos a cruz o objeto de nossa fé.
e nos ressuscitou juntamente com ele. A ressurreição de Cristo da tumba era inclusive nossa ressurreição. O significado espiritual é que nos deu novidade de vida. Romanos 6, 3 a 5. E nos fez assentar nos lugares celestiais, feito possível pela cruz, em Cristo Jesus, efetuado tudo em Cristo, e se refere à maneira como fez, que é pela cruz, para mostrar nos séculos vindouros, nas idades próximas, uma após outra, interminável, as abundantes riquezas da sua graça. Apresenta a idade de ouro do crente, que é sempre o futuro, nunca o passado. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus pode nos mostrar bondade só através da cruz. O estudante da Bíblia deve dar-se conta que a cruz é a doutrina mais antiga na Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, e de fato é o fundamento no qual deve edificar-se toda a doutrina cristã. A redenção. Porque pela graça, a bondade de Deus, sois salvos por meio da fé, fé em Cristo e a cruz sempre como seu objeto. E isto não vem de vós. Nada disto é de nós, mas tudo é dele. É dom de Deus. Cada vez que se usa a palavra dom, Deus está referindo-se a seu Filho e sua obra substitutiva na cruz, que faz tudo isto possível. Não vem das obras. O homem não merece a salvação, independentemente do que faz. Para que ninguém se glorie, gloriar-se em sua própria capacidade e força. Só se permite gloriar-se na cruz. Gálatas 6, versículo 14. Porque somos feitura sua. Se formos feitura de Deus, nossa salvação não provém de nós mesmos. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, como resultado da salvação e não como causa, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras das que se refere o apóstolo têm que ver com a fé em Cristo e a cruz, o que permite ao crente viver uma vida santa. A unidade. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão. Referia-se a quais gentios não estavam em convênio com Deus. A circuncisão física debaixo da antiga aliança, que era a sua prova externa. Pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Dito por Paulo desta maneira com respeito aos judeus, em contraposição da circuncisão feita no coração, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Descreve a antiga condição dos gentios, que não tinham conexão alguma com Cristo antes da cruz, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tudo isto revela um coração obscurecido e pervertido. Os gentios não tinham nenhum conhecimento de Deus naquele tempo. Mas agora em Cristo Jesus, a base de toda a salvação, vós que antes, tempos passados, estáveis longe da salvação, já pelo sangue de Cristo, a morte expiatória do sacrifício de Jesus Cristo transformou o relacionamento de Deus com a humanidade. Em Cristo, Deus não reconciliou a uma nação, e sim a um mundo a ele. 2 aos Coríntios 5:19. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. Por Cristo e o que ele fez na cruz, temos a paz com Deus, o qual de ambos os povos fez um, os judeus e os gentios,
e, derrubando a parede de separação que estava no meio, entre os judeus e os gentios, na sua carne desfez, corresponde à sua morte na cruz, pela qual ele redimiu a humanidade, o que também significa que ele não morreu espiritualmente, como alguns afirmam. A inimizade, o ódio entre Deus e o homem causado pelo pecado. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, a lei de Moisés, e mais em particular aos 10 mandamentos, para criar em si mesmo dos dois, os judeus e os gentios, um novo homem, fazendo a paz, o qual novamente foi efetuado pela cruz. E Cristo pela cruz reconciliar. É só pela expiação que os homens se reconciliaram com Deus, ambos com Deus, os judeus e os gentios, em um corpo, a Igreja, matando com ela, a cruz, as inimizades, tirada a barreira entre Deus e o homem pecador. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, proclama o evangelho que vai aos gentios, e aos que estavam perto. Refere-se aos judeus. É a mesma mensagem para ambos. Porque por ele, por Cristo, ambos temos, os judeus e os gentios, acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Se o pecador passar pela cruz, o Espírito Santo abre a porta, do contrário, põe uma tranca. João capítulo 10, versículo 1. Assim que, refere-se à condição atual dos crentes. Já não sois estrangeiros nem forasteiros, o que uma vez foram os gentios, mas concidadãos dos santos. Os gentios já têm o mesmo acesso que os judeus, tudo devido à cruz, e da família de Deus, uma relação progressiva com Deus em Cristo. Edificados sobre o fundamento, a cruz, dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos servem de liderança debaixo do novo convênio, e os profetas tendo servido igualmente debaixo do antigo pacto, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, demonstra a parte do fundamento que mantém tudo unido. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, em virtude do que ele fez na cruz, no qual Cristo, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, os judeus e os gentios, para a morada de Deus em espírito. Tudo foi feito possível pelo que Jesus fez na cruz.